Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Embora os estilos sejam bastante diferentes, né? Tanto o Stereolab quanto o islandês Sigur Rós são pós-rock no sentido de que eles misturam, cada um à sua maneira, muitos díspares elementos e são capazes de criar mundos próprios, né? E que acabaram influenciando um monte de outros artistas. No caso do Stereolab, isso é muito mais destacado porque eles estão lançando álbuns desde os anos 90. O primeiro álbum é de 1992. E assim, essa mistura toda de elementos sônicos que eles têm feito ao longo das décadas tem influência desde artista mainstream que cita o Stereolab como referência, até, claro, um monte de artista independente, um monte de artista underground. Tem bastante coisa que eu resenho aqui no canal que tem o Stereolab como marca d'água, tá? E eles estavam sem lançar álbum já desde 2009. Eles se reformaram em 2019, fazer shows, alguma coisa assim, mas material inédito não tinha, fazia tempo. Até que finalmente, no dia 23 de maio de 2025, eles lançaram Instant Holograms on Metal Film, um álbum que tem praticamente 1 hora, 59 minutos e 40 segundos, e tem 13 faixas. E é absolutamente complexo, lindo e, pelo menos na minha opinião, perfeitamente acessível, mesmo mantendo toda essa colagem, né, de elementos tão díspares dentro das canções. Só que antes de especificar um bocadinho mais, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Aqui no Spotify e no material de divulgação, o Stereolab aparece como quarteto, mas assim, um deles já morreu, assim, não desse quarteto aí. Eu sei que é uma dupla, porque esse sinal de formação de banda, eu nunca fico muito atrás. Mas o casal, né, de criadores lá, anglo-francês ou franco-britânicos, é o núcleo duro. Esse núcleo está e tem alguns convidados, inclusive até parente do membro falecido, tá legal? E aí então esse álbum, além de estar no Spotify, que é onde eu escuto, ele também está no Bandcamp, que é uma plataforma bastante legal, que você consegue ouvir álbuns grátis, algumas vezes até que eles pedem para você baixar os arquivos, significa comprar o álbum, né? Eu vou deixar o link do Bandcamp na descrição deste vídeo. E como é este nosso álbum aqui, essa volta do Stereolab em 2025? Olha, se eu fosse tipo de youtuber que tivesse paciência para fazer lista de melhores do ano, mesmo eu estando comentando esse álbum em maio, eu sei que o Stereolab estaria na minha lista de 10 mais álbuns deste ano. Que sensacional, tá? Ele álbum vai desde uma abertura que parece tirada daquelas músicas futuristas dos anos 50, né? Mesma fonte em que bebeu Kraftwerk, até easy listening. Olha, tem hora que lembra, para fã de rock progressivo, isso não é rock progressivo, mas tem hora que o pessoal que curte a cena de Canterbury pode tranquilamente gostar de alguns momentos desse álbum, mas aí por quê? Porque eles se referenciam muito ao jazz, assim como a cena de Canterbury, tá? Então você tem cena de krautrock, aquelas coisas motoric, psicodelia, easy listening, música que
mais de uma vez, né, de andamento durante a mesma canção, né, e essas canções elas vão tendo o tempo de maturação delas, então não tem problema, se tem 6 minutos, 5 minutos, né, se elas têm que mudar o tempo, o andamento, elas vão mudar. E a cada momento você pega elementos assim de eletrônica, elementos de drum and bass, elementos de easy listening, daquela library music, né? São aquelas músicas de catálogo que a gente escuta como música de fundo em filme, em série, em tudo mais, com um monte de teclado analógico. E aí, se você fosse analisar também as intervenções, os vocais, né? De como são bonitos e como as harmonizações são complexas, você vai ter uma tapeçaria sônica que não deixa nada a dever aos momentos mais criativos, antigos do Stereolab. Eu gostei da volta porque é assim, não mostra um grupo que voltou cansado ou voltou para pegar grana, até porque eles sempre foram indie, sempre foram underground, né? Não é um grupo que é muito conhecido. Eles voltaram, acho que porque eles tinham coisas a dizer mesmo. E dá para perceber as letras, bastante coisa anticapitalista, aquela coisa bem Stereolab, né? E fazendo essa mistura mesmo de elementos que eles são tão bons em fazer e apontando. Bom, eu conheço bastante a discografia, né? Eles apontam caminhos novos, mas não revolucionários de mudar o som. Eu nem quero que mude, né? E ao mesmo tempo eu sentia que era o bom e velho Stereolab que eu estava ouvindo. Eu tenho ouvido o álbum incessantemente, tá? Assim, ao baço, toda essa misturança. E eu não falei nem, gente, 10% do que. Né? Existem longos pedaços instrumentais influenciados por jazz, por krautrock, por psicodelia. Nossa, isso, teclados analógicos. É assim, uma maravilha, um show. Tchau.